Bom dia a todo mundo. Na aula de hoje, a ideia é a gente repassar esses três primeiros pontos que vocês já devem ter, né? Se estão seguindo as atividades sugeridas lá, vocês já devem ter lido o material e visto os vídeos, tá? Então, de novo, para enfatizar, os vídeos eles exploram pontos específicos desse conteúdo, são vídeos curtos, são vídeos densos, né? Então provavelmente vocês têm que parar, voltar, olhar no material, às vezes para entender alguma coisa, tá? Mas a leitura do material é a principal atividade, tá? Então é lendo aquele material que vocês vão ter acesso a todo o conteúdo. Os vídeos são para auxiliar e nas aulas síncronas, como a de hoje, a gente retoma alguns desses pontos, né, e enfatiza esses pontos principais. Depois, no final, eu quero falar um pouco sobre calorimetria, que é a próxima atividade, então eu vou antecipar aqui alguns conceitos que vão ajudar vocês na leitura do material. Bom, na última aula síncrona a gente terminou revisando o conceito de dilatação térmica, né? Então a mensagem importante lá é que existem propriedades dos materiais que respondem a variações de temperatura. E o comprimento, a área, o volume, a gente estudou, né, quais são as equações, quais são as leis que descrevem naquele regime onde a dilatação é pequena comparada com o tamanho original do sistema, como é que essas dilatações se comportam, né? Então a gente estudou dilatação linear. E foi mencionado que a gente pode aproveitar que o sistema responde a variações de temperatura para montar e calibrar um equipamento que possa medir a temperatura. Tá? Então é isso que a termometria faz. Então a gente usa o fato aqui, deixa eu pegar um lapisinho para marcar. Então a gente usa o fato de que existe uma relação entre a propriedade que a gente está observando, né? Não precisa ser comprimento, a gente escolheu o comprimento por simplicidade, a relação que existe entre essa propriedade do sistema e a temperatura. Tá? Então, se a gente conhece essa relação, basta olhar qual é o comprimento por exemplo, da coluna de mercúrio, num termômetro daqueles analógicos antigos, e a gente sabe qual é a temperatura. Mas isso só funciona depois da etapa de calibração do termômetro. Nessa etapa de calibração, a gente estabelece quais são os valores dessas duas constantes. Enquanto a gente não sabe o valor de A e B, a gente não sabe associar um número. A gente pode ir lá olhar o L, mas a gente não sabe qual é o T que corresponde. É quando a gente tem o A e B, que a gente sabe essa conexão, é que a gente tem de fato um termômetro. Então, descobrir quanto vale A e B é o equivalente de fazer as marcações e colocar os números aqui no nosso termômetro. Bom, para fazer isso, a gente precisa resolver, descobrir os valores dessas duas incógnitas. Então, como todo bom sistema, a gente precisa de duas equações. De onde vêm essas equações? Bom, elas vêm do fato de que a gente vai associar números arbitrários, a gente vai escolher números associados a pontos que a gente consegue reproduzir no nosso sistema. Então, esses pontos que a gente consegue reproduzir significa que a gente monta um determinado aparato experimental, né, bem controlado, e que eu digo, bom, vou fazer o meu termômetro funcionar nessas e nessas condições, eu mando isso por escrito para outra pessoa e ela consegue fazer exatamente a mesma coisa. Né? Senão não faz sentido a gente ter um termômetro se só eu conseguir usar, só eu conseguir ler o que está escrito e só eu conseguia entender o que essa informação está me dizendo. Então o fato de que todo mundo tem termômetros parecidos
é porque esse experimento, por assim dizer, ele pode ser reproduzido. Então, a escolha desses pontos de referência, que a gente vai chamar, a gente vai botar uma marquinha e vai dizer, bom, esse é o 0 da minha escala, esse é o 100 da minha escala, né? Eu não posso pegar qualquer situação se eu não souber exatamente qual é a situação que eu estou pegando, né? Porque senão amanhã eu vou dizer, bom, o que era mesmo, onde que eu botei o meu 0, né? Então, um ponto que a gente sabe determinar bem é o ponto de gelo da água. Então, vocês lembram que se vocês colocam um copo de água no freezer, o que é observado é que a temperatura começa a diminuir da água, mas nada congela. É só quando a temperatura chega no ponto de congelamento. O ponto de congelamento depende da pressão, tá? A gente vai discutir isso mais adiante, mas vamos esquecer essa dependência. Esse é o ponto lá, 0 graus Celsius. E é só então quando toda a água do meu copo atinge o 0 Celsius é que ela começa a congelar. Quando eu tenho agora água e gelo no meu copo, se eu medir a temperatura só da água ou a temperatura só do gelo, essa temperatura é a mesma. Esse é um processo lento, o sistema está em equilíbrio, todas as partes atingem a mesma temperatura, o sistema vai descendo a sua temperatura de forma homogênea. Tá? Só um segundo aqui, eu esqueci de destampar o microfone. Tá? Então, essa situação onde eu tenho água e gelo existindo ao mesmo tempo é o que a gente chama de região de coexistência. Tá? É aí que ocorre a transição. Então, enquanto a água vai congelando, a temperatura não muda. Então, esse é um ponto bem estável, fácil de determinar. Se eu tenho coexistência entre água líquida e água sólida, gelo, eu estou no ponto de congelamento. Então, nesse ponto, eu associo, eu coloco o meu termômetro lá, vejo aonde que está aqui a minha coluna de mercúrio, então ela vai estar nesse ponto aqui, e eu coloco uma marquinha no meu termômetro e digo, aqui é o meu 0. Tá? Então eu meço aqui o comprimento da coluna de mercúrio e chamo isso L0. L0, então, é o comprimento que a coluna tem quando o termômetro está colocado dentro de um balde ali, de um copo com água e gelo, e o sistema entrou em equilíbrio. Tá? O ponto de que o sistema está em equilíbrio é essencial aqui. O termômetro mede a sua própria temperatura. É a temperatura daquele mercúrio lá dentro que diz qual é o comprimento que ele tem que ter. Tá? Então a coluna de mercúrio está associada à temperatura do mercúrio. A gente pode dizer que essa também é a temperatura da água e do vidro e de tudo que faz parte ali do meu sistema, porque a gente esperou tempo suficiente e todo o sistema entrou em equilíbrio térmico. Tá? Então o conceito de equilíbrio térmico aqui é fundamental. Bom, mas isso aqui não é suficiente ainda para dizer que eu tenho um termômetro. Eu tenho que saber, né, depois, quando a minha coluna estiver aqui em algum lugar, qual é o grau que eu tenho, né, nessa outra temperatura intermediária. Então, para isso eu preciso saber quantos graus tem aqui no meio, ou seja, eu preciso saber o tamanho de cada grau. Bom, eu estabeleço então o tamanho do meu grau fixando um segundo ponto de referência. Então agora eu vou pegar outro desses pontos que são facilmente reprodutíveis. Então eu vou pegar o ponto agora onde eu aqueço a minha água. Né? Então, por exemplo, eu boto a água numa panela de pressão, só para não perder a matéria ali. E quando chegar no ponto... Bom, a panela de pressão não é um bom exemplo, porque a pressão ali vai ser diferente e a temperatura de ebulição aqui também vai ser um pouco maior. Tá? Mas então eu aqueço a água e a gente vê que quando chega ali a pressão ambiente, quando chega aos 100 graus do nosso termômetro hoje, ela começa a ferver e se transformar em vapor. Tá? Obviamente, ocorre evaporação antes de chegar em 100 graus também,
tá? Não é tão grande quanto aquela que acontece no ponto de ebulição, mas a gente está supondo que esses problemas técnicos e experimentais, a gente dá um jeito ali de evitar essa evaporação. Então, da mesma maneira que o gelo, a água sólida, coexistia com a água líquida, a nossa água vapor, né, vapor da água, também vai coexistir com a água líquida quando ela chegar no 100. Então, quando se chega no ponto de ebulição, a água começa a evaporar e tanto a água líquida quanto esse vapor, eles têm a mesma temperatura. Então, esse aqui é o nosso novo ponto de referência. Quando a nossa panela entra em ebulição, coloco o meu termômetro lá, vejo agora qual é o comprimento aqui da coluna de mercúrio e coloco uma marquinha e escolho que essa marquinha vai valer 100. Eu podia ter escolhido aqui outro número, né? Eu podia ter escolhido 80. Tá? Então, o que isso faz é dizer que daqui, né, onde eu botei o 0 e aqui onde eu botei o 80, eu tenho 80 graus. Então eu estou definindo o tamanho do meu grau. Se eu digo 100, que foi o que o Celsius fez, eu estou definindo outro tamanho. Se eu pegar outras escalas, como a Fahrenheit, que se usa nos Estados Unidos, Inglaterra lá, no ponto de congelamento a gente associa 32, no ponto de ebulição a gente associa 212, significa que no mesmo intervalo aqui, onde eu tenho de 0 a 100 Celsius, eu tenho 180 graus Fahrenheit. Então o grau Fahrenheit é menorzinho, né, do que o grau Celsius. Tá? Então, agora que eu tenho aqui esses dois pontos de referência, eu sei que quando a água está em 0 Celsius, eu tenho esse comprimento aqui da coluna de mercúrio. Quando ela está... a gente ainda não sabe o grau, né? Vamos dizer então assim, quando a água está no ponto de congelamento, a coluna de mercúrio mede L0, né? Então vou lá, meço L0 e digo que essa temperatura é 0. Então eu coloco aqui nessa equação e digo 0 é igual a L0 mais B. Tá? Então a nossa equação, como vocês podem ver lá no material, nesse ponto aqui, eu pego esse ponto e substituo na equação. A temperatura é 0 e o L é L0. Então a equação fica 0 igual a L0 mais B. Faço a mesma coisa para o segundo ponto. Então eu coloco o termômetro na panela, que está em ebulição, meço o novo comprimento, esse novo comprimento eu chamo L100, e digo que o comprimento é L100, na nossa equação de dilatação, quando a temperatura é 100. Tá? Então essa escolha de 0 a 100 é arbitrária. Eu tenho duas escolhas arbitrárias aqui. Uma é onde eu coloco o meu 0, na escala Celsius eu coloquei aqui, na escala Fahrenheit eu coloquei em algum lugar aqui para baixo. Tá? É uma escolha que a gente faz nessas duas escalas. E a segunda escolha arbitrária é dizer qual é o tamanho do meu grau. Então, na escala Celsius aqui eu peguei um certo tamanho, eu exagerei aqui, né? E na escala Fahrenheit eu peguei um tamanho menor. Segunda escolha arbitrária. É com essas duas escolhas, que é equivalente a escolher esses dois pontos, a gente substitui nessa equação. Eu tenho então duas equações, duas incógnitas, é só isolar, substituir, etc. Né? E a gente resolve e tem A e B, que são as duas constantes. Então, as duas constantes que eu não tinha lá, elas agora dependem dessas duas medidas que eu fiz, o comprimento do mercúrio aqui nesses dois pontos. Então, isso aqui é tudo conhecido. Substituo A e B nessa equação e agora eu posso dizer que eu tenho um termômetro. Né? Então, se eu substituo essa A e B naquela equação, eu chego nessa equação aqui na caixinha, onde tudo é conhecido e a variável é o meu L aqui. Agora eu posso botar o termômetro num estado intermediário ali, onde eu não tenho nem vapor sendo produzido, nem gelo coexistindo com a água, meço qual é o meu L aqui, coloco aqui na equação, eu sei quanto é que valem essas constantes, e aí eu sei qual é a temperatura na escala Celsius. Então esse Czinho aqui indica escala Celsius. Tá? Eu posso fazer a mesma coisa na escala Fahrenheit, mas existe uma outra escala, como vocês devem ter lido no material,
onde eu não, ao invés de fazer duas escolhas arbitrárias, eu faço uma só. Então, o que eu deixo de escolher? Eu deixo de escolher aonde está o zero da minha escala, porque a gente se dá conta que existe um zero absoluto, tá? Então, obviamente, o zero da escala Celsius, o zero da escala Fahrenheit, como são arbitrários, eu posso ir para uma situação abaixo desse zero, então eu posso ter temperaturas negativas nessas duas escalas aqui, mas se eu tenho uma escala absoluta, tá? A gente não tem como ter uma temperatura menor do que 0 kelvins nessas situações usuais aqui. Então, o que significa um zero absoluto? Como é que a gente determina ele? Então, como vocês também viram lá no material, e a gente vai discutir no começo da próxima área, né? A interpretação microscópica do que significa a temperatura é a energia cinética associada ao movimento caótico ali das moléculas, por exemplo, do gás ou do meu líquido, ou se eu tenho um sólido, essas moléculas elas não estão congeladas, elas podem vibrar ao redor das posições. Agora no sólido as posições são fixas, né? No líquido, num fluido qualquer, num gás ou num líquido, as posições não são fixas, as moléculas podem se deslocar, mas no sólido elas podem vibrar, tá? Então, todos esses possíveis movimentos que as moléculas têm, a gente vai discutir na segunda área, estão associados à energia cinética. Se eu, por exemplo, vou diminuindo a temperatura do sistema, existe um ponto, tá? E esse ponto é a temperatura absoluta, onde todo movimento do meu sistema ele para. As moléculas param de andar ou param de vibrar, ou as duas coisas, se elas têm todos esses movimentos, tá? Então, o zero absoluto é aquela temperatura onde toda a dinâmica microscópica do meu sistema, ela para. Se ela para, eu não tenho como diminuir mais ainda, né? Então, enquanto eu tenho uma temperatura positiva na escala absoluta, né, qualquer temperatura acima do zero absoluto, eu sempre tenho algum grau de agitação, o sistema fica mudando a sua configuração microscópica. Mas quando eu chego no zero absoluto da escala Kelvin, né, ou quando eu tento chegar o mais próximo possível que eu consigo, os movimentos vão parando. Então, se o sistema estiver no zero absoluto, ele tem uma única configuração microscópica e ele está preso nessa configuração microscópica. A gente vai voltar a discutir o que significa isso na segunda área, quando interpretar o significado da entropia do ponto de vista microscópico, né? O que significa a entropia e o que acontece quando o sistema se congela aqui no zero absoluto. Então, agora, nessa escala Kelvin, nessa escala absoluta, eu não estou escolhendo onde é o zero. Esse zero é determinado, né, pelo universo. Então, isso aqui eu tenho como obter experimentalmente. A gente pode fazer uma série de medidas para temperaturas diferentes e extrapolar, e a partir dessa extrapolação a gente descobre onde é que está o zero da escala Kelvin. Ele corresponde aqui a menos 273 da escala Celsius, tá? Então, esse aqui é o meu zero absoluto. Então, eu não posso escolher na escala Kelvin onde está o zero, então eu perco uma das minhas liberdades aqui da montagem do termômetro, mas eu ainda posso escolher o tamanho do grau, né? Então, nessa escala, como o zero está bem aqui embaixo, nosso ponto de referência da água e o ponto de gelo, a gente escolhe que entre esses dois pontos, eu, né, por simplicidade e de mapeamento aqui com a escala Celsius, digo, eu vou escolher um grau que tem o mesmo tamanho do grau da escala Celsius, por simplicidade.
eu poderia ter escolhido o mesmo tamanho do grau da escala Fahrenheit. Mas como na ciência a escala Celsius é a escala utilizada e não Fahrenheit, né? A escala absoluta, a escala que se usa é essa escala de base 10 aqui, né? de tamanho 100. Então a gente diz, bom, daqui até aqui eu tenho 100 graus, da mesma maneira que na escala Celsius. Tá? Então grau Kelvin e grau Celsius têm o mesmo tamanho. Então quando eu falo de temperatura, é importante eu dizer em qual dessas duas escalas eu estou trabalhando. Mas se eu preciso o ΔT, a variação de temperatura, se eu digo, o meu sistema aumentou 10 graus. Aí você diz, tá, mas 10 graus Kelvin ou 10 graus Celsius? Não faz diferença, porque é um aumento de temperatura. Né? Se eu passo de 273 para 283, eu aumentei 10 graus Kelvin. Isso é a mesma coisa que dizer que eu passei de 0 a 10 Celsius. Então, quando eu tenho variação de temperatura, ΔT, não é importante saber se eu estou em graus Celsius ou graus Kelvin. Então, em algumas constantes que vocês vão ter lá na tabela que tem na lista 1, então se eu tenho uma propriedade que ela é por grau, né? Quanto que um sistema dilata a cada grau que a temperatura aumenta. Então, nessas constantes, vocês podem ter tanto o grau que aparece lá para indicar o por grau, vocês podem ter os Celsius ou pode ter o Kelvin. Não precisa fazer, obviamente, transformação de unidade aqui, porque essas propriedades são, por exemplo, quanto que a minha coluna de mercúrio dilata para cada grau de aumento da temperatura. Como o grau de aumento é o mesmo, se for na Kelvin ou na Celsius, não faz diferença se lá na constante está Celsius ou Kelvin. Tá? Então, sempre que for um ΔT, não é importante e não se deve transformar a unidade. Mas se na equação aparece só T, tá? O valor da temperatura, aí é importante saber em que escala vocês estão trabalhando. As propriedades físicas dos sistemas, elas são dadas em relação à temperatura absoluta. Então, quando vocês têm lá, por exemplo, a equação do gás ideal que vocês já estudaram, PV igual a nRT. Esse T, ele sempre é na escala Kelvin. Tá? Porque como as outras escalas, o zero, ele é arbitrário, se vocês isolam V no PV igual a nRT, né? Desculpa, se vocês isolam... bom, pode ser V ou P, né? Vocês têm a temperatura do outro lado e a pressão, né? Então vocês escrevem, deixa eu escrever aqui, P, é ruim de escrever com esse mouse aqui, N, R, T sobre V. Como o zero é arbitrário, se eu usar a temperatura numa escala Fahrenheit ou numa escala Celsius, aqui como o zero, né, ela está em lugares diferentes, eu vou ter pressões iguais a zero em lugares diferentes. Mas a pressão, vou lá, meço, ela não vai ser zero. A pressão no gás ideal, ela só vai ser zero quando as moléculas pararem de bater nas paredes do meu recipiente. Isso só vai acontecer quando o sistema se congelar, o que acontece no zero absoluto. Tá? Então esse T que aparece aqui é sempre temperatura medida em Kelvin. Tá? Então aqui é essencial fazer a mudança de temperatura. Tá? Bom, então em resumo aqui, a gente tem várias escalas, vocês podem montar a escala que vocês quiserem. Tá? Como todas elas se referem ao mesmo comprimento da coluna de mercúrio, é como se eu tivesse um parâmetro aqui, e esse parâmetro é o mesmo em todas as escalas. Com isso, vocês conseguem achar maneiras de transformar as equações de um sistema para o outro. Então aqui a gente escreveu a temperatura na escala Celsius. Eu poderia colocar que na escala Fahrenheit o L nos 32F é
um L0 linha, o L no 212F é um L sem linha, né? Mas o L0 linha e o L0 sem linha são os mesmos, a gente está usando o mesmo ponto de referência. Eu acho o A e o B da escala Fahrenheit, né? E escrevo aqui uma equação parecida. Então, essa equação aqui ela vai ter as suas constantes, mas o L vai ser o mesmo, porque quando eu meço aqui uma temperatura, o comprimento da escala de Mercúrio é o mesmo comprimento independente da escala. Então, se eu quiser relacionar essas duas temperaturas, isso está feito como exemplo lá no material da aula, eu posso isolar o L numa dessas equações, substituo na outra, né? Quando eu isolo o L aqui, eu vou depender do TC. Quando eu substituo aqui, eu acho uma relação entre TF e TC, e essa relação é o que me permite passar de uma temperatura para outra. Então, isso aqui está feito como exemplo lá no material, aquela equaçãozinha que vocês conheciam, né? Vocês têm um fator multiplicativo 5 nonos ou 9 quintos, por levar em conta aqui o fato de que 180 graus correspondem a 100 graus. Então, eu tenho 9 graus Fahrenheit para cada 5 graus Celsius, daí vem o fator de conversão, e depois eu preciso deslocar o zero, porque o zero está a 32 graus deslocados. Então essa é a equaçãozinha que vocês têm para mudar Fahrenheit para Celsius, que sai dessa substituição aqui. Tá? Então vocês podem olhar lá no exemplo para ver como está fazendo. Para mudar da escala Celsius para Fahrenheit, para Kelvin, desculpa, é mais simples, porque o grau é do mesmo tamanho, então não precisa multiplicar por nada o grau Celsius ou o grau Kelvin para mudar, é só corrigir a posição do zero, né? Então, se eu quero a minha escala Celsius, quando eu tenho aqui, por exemplo, o zero da Kelvin, eu tenho menos 273,15 da Celsius, então a diferença das duas é uma constante, então a transformação é só somar ou subtrair essa constante. Não tenho nenhuma correção multiplicativa. Então, com isso aqui vocês têm tudo que é mais importante lá da termometria. Depois eu tenho situações um pouco diferentes, né? Então, nada me obriga a considerar essa relação. O que eu tenho que ver é a propriedade física que eu escolhi, né? Como é que ela se comporta com a temperatura. Se eu tiver uma propriedade que cresce aqui exponencialmente, como é um outro exemplo que tem lá, eu vou usar uma equação exponencial. Se eu tiver uma equação que cresce com, sei lá, o L ao quadrado aqui, eu vou usar essa outra equação, tá? Então, o importante é saber como essas duas quantidades se relacionam. A gente está usando dilatação linear, então é a equação mais simples. Todo termômetro ele vai desobedecer a dilatação linear se vocês olharem uma escala de temperaturas muito ampla. Tá? O que significa que se eu olhar uma escala de temperatura suficientemente pequena, a aproximação linear vai ser sempre boa. Né? Então, um termômetro por dilatação de mercúrio, esses que a gente usa para medir a nossa temperatura, que vai, sei lá, de 35 a 42, uma amplitude de uns 7 graus ali. Esse termômetro ele é suficientemente linear. Mas essa coluna aqui ela não vai crescer obedecendo essa equação se eu pegar amplitudes muito amplas. Aí eu tenho que usar outro material, outro tipo de método de medição. Tá? Então, sempre vai existir um intervalo onde a aproximação linear é boa o suficiente. Então, a gente pode dizer, bom, não estou perdendo generalidade, no máximo eu tenho que limitar o comportamento do meu termômetro a uma determinada região. Bom, agora que a gente tem uma maneira de estabelecer a temperatura do meu sistema, eu posso olhar, por exemplo, o que acontece com ela quando os meus sistemas saem daquele estado onde eles estão, né? Então, vocês pegam um vírus por aí e vocês têm um processo de febre, né? Então, vocês vão sair daquele estado inicial que vocês estavam e agora estão num outro estado, né? Então, a gente pode estudar as propriedades desse novo estado.
Para passar de um estado inicial a um estado final, a gente, no meio do caminho, tem o que se chama de processo termodinâmico. Então, em termodinâmica, a gente tem um estado inicial, né, que é um estado de equilíbrio, e um outro estado final aqui, que também vai ser o nosso estado de equilíbrio. A termodinâmica, em princípio, ela não se interessa pela dinâmica desse processo, né, como ele ocorre. O dinâmico que acontece aqui não é de processos que acontecem dinamicamente no tempo, né, mas esse dinâmico aqui é o mesmo sentido da dinâmica lá na mecânica, na física 1, que está associado aos processos que envolvem força, né? Então, termodinâmica surgiu quando o pessoal estava tentando usar calor para fazer funcionar máquinas. Então, a potência dessas máquinas, estabelecer qual é a potência, qual é o limite de força que pode ser extraída de uma máquina, é o objeto, então, da termodinâmica. Então, esse dinâmico aqui está associado à potência. Então, a termodinâmica, ela só estuda os estados de equilíbrio. Então, se o meu sistema é levado de um certo estado inicial de equilíbrio para outro estado também de equilíbrio final, e se aqui no meio ele estava completamente bagunçado, fora do equilíbrio, a termodinâmica não me fala nada sobre esses pontos. Mas se o meu processo é feito de maneira muito lenta, né, de maneira que a gente chama então de quase estática, eu digo, bom, eu não levo ele diretamente para o estado final. Eu faço ele passar aqui por um estado intermediário. Então esse estado de intermediário aqui é de equilíbrio. E, bom, ainda não é suficiente, então ao invés de vir daqui até aqui, eu paro aqui no meio, então eu posso fazer ainda mais lentamente meu processo e colocar um estado intermediário de equilíbrio aqui também. E assim eu vou indo, eu vou botando estados de equilíbrio intermediários aqui, vou fazendo então processos cada vez mais sutis, cada vez menores, o meu processo é cada vez mais lento, até que ele é tão lento que é como se ele não fizer, como se ele tivesse quase parado, e isso significa quase estático. Quase estático, então, é aquele processo que é feito de maneira tão lenta que a quantidade de pontos que eu tenho aqui nessa minha curva é tão grande, a densidade é tão alta, que eu não consigo distinguir isso aqui de uma linha cheia, tá? Então, quando eu puder desenhar o meu processo através de uma linha, conseguir representar esse processo, é porque ele obedece à condição de quase estaticidade aqui. Tá? Existem, obviamente, processos que não podem ser representados. O exemplo mais simples é aquele onde a gente tem uma caixa e o nosso gás está confinado aqui nessa caixa, então ele tem uma pressão, um volume, uma temperatura bem determinados. E aí eu removo essa parede aqui, apago isso aqui, e o gás pode se expandir e agora ocupar todo o volume. Se eu espero tempo suficiente, o volume vai ser o volume total, então o volume está bem determinado, a pressão, a temperatura também vão estar bem estabelecidas, está tudo em equilíbrio novamente. Então o I e o F, tudo ok. Mas no meio do processo, a minha pressão não estava bem determinada. Então, no momento que eu removo essa parede, o gás ainda está desse lado, a pressão aqui é maior do que a pressão aqui. A pressão está associada aos choques das moléculas com a parede. Enquanto eu tiver mais moléculas de um lado do que no outro, se eu medir a pressão, em cada lado vai dar diferente. Então, o sistema não está em equilíbrio. Se eu tiver um termômetro aqui, também não vai medir quantidades diferentes. Então, essa não homogeneidade que acontece aqui só vai ser restabelecida quando o gás se espalhar de forma homogênea em todo o volume, e aí os choques numa parede vão ser iguais, o número, né, em choques na outra parede, a minha pressão volta a ser uniforme, o sistema está em equilíbrio. No meio do processo, ele não está. Então, numa expansão livre, eu posso dizer, aqui está o estado inicial, aqui está o estado final, mas no meio do caminho eu não posso desenhar nada. Eu só posso desenhar quando os processos forem quase estáticos. Então, quando eles forem quase estáticos e eu ainda puder fazer ele num sentido e depois
está pelo mesmo caminho, ele é dito reversível. Tá? Existem processos que só podem ser feitos num sentido. Tá? Então, quando ele é reversível, significa que eu consigo trazer o meu sistema de volta aqui ao estado inicial. Então, um exemplo de processo quase estático e irreversível, né, são aqueles onde eu tenho dissipação de calor, onde eu estou, por exemplo, eu tenho algum tipo de atrito e parte do meu calor esquenta o meu recipiente, que não faz parte aqui do nosso sistema principal. Então, se eu tiver uma parede, se essa parede aqui, ao invés de sumir com ela, se eu fizer ela andar, se ela se arrastar, tiver atrito aqui com a parede, esse processo aqui não é mais reversível, porque vai ter energia que vai ser perdida como calor aqui para fora do meu sistema por causa desse atrito, mesmo que a parede se desloque de forma lenta aqui. Tá? Então, quando eu tiver dissipação por atrito, alguma coisa assim, o meu processo é irreversível. Mesmo, não preciso ter atrito, essa é uma das formas de ter um processo irreversível. A expansão livre também é. Então, quando eu retiro a parede instantaneamente e o gás se expande, eu não tenho como fazer com que esse gás volte para essa primeira metade aqui, tá? De forma espontânea. Então, ele se expandiu espontaneamente, né? Ele não precisou ser empurrado, mas ele não consegue ser comprimido de forma espontânea. Tá? Então, esse processo é irreversível. Claro que eu consigo trazer ele de volta para essa metade se eu pegar um pistão aqui e empurrar ele todo de volta. Tá? Mas esse processo de ida não é o mesmo processo de volta. Então, eu não estou andando aqui por cima da mesma linha. Tá? Então, existem várias maneiras de ter processos irreversíveis. Então, os processos termodinâmicos que a gente vai estudar, toda vez que ele estiver representado ali no nosso diagrama PV, a gente assume que eles são reversíveis, né? São quase estáticos e irreversíveis. Quando a gente estuda um processo desses, por exemplo, ele corresponde ao que acontece no nosso sistema principal, por exemplo, o nosso gás. O gás, ele está em contato com alguma vizinhança, porque se não tiver uma vizinhança, não tem como fazer ele sair do seu estado inicial. Então, eu posso mover a tampa do cilindro que confina o gás, tá? Então, eu tenho uma parede móvel que delimita aqui o meu sistema e alguém do lado de fora que empurra essa parede. Então, esse alguém é a vizinhança. Então, sempre existe uma fronteira entre o nosso sistema principal e o resto. Essa fronteira a gente chama de parede. Essa parede serve para dizer o que pode ou não acontecer com o nosso sistema. Tá? Então, essas paredes elas vão ter algum tipo de restrição para alguma quantidade. Então, se a parede não permitir a passagem de moléculas, ela é restritiva ao número de moléculas. Né? Então, ela pode ser completamente restritiva, completamente impermeável, não deixa passar nenhuma molécula. Então, isso aqui é o que a gente chama de sistema fechado. A quantidade de matéria dentro do meu sistema é constante, né? Tem uma rolha aqui, as moléculas não escapam. Mas eu posso ter, por exemplo, como o coador de café, que deixa passar água, mas não deixa passar os grãos maiores do café. Então, o filtro de café ele é semi-permeável, porque ele deixa passar algumas coisas e não outras. Tá? Então, esse aqui é outro tipo de parede que eu posso ter. Agora, o meu sistema não é mais fechado. Se eu vou lá para uma parede que é móvel, então isso aqui pode ser um balão. A parede é a borracha do balão. Se o meu balão está enchendo, a parede está se deslocando aqui para fora. Se o balão está diminuindo, a parede está... Vocês podem pegar esse balão e apertar. Vocês vão estar diminuindo o volume do sistema. Tá? Então, a parede, se ela se mexe, se ela for móvel ou fixa,
ela está associada a restrições ou não no volume do sistema. Se ela for completamente restritiva ao volume, tá? Ela fixar o volume do sistema, é uma parede fixa. Então as paredes elas servem tanto para modificar, alterar as variáveis, algumas variáveis do sistema, quanto para manter constantes essas variáveis, né? Se eu tenho uma parede fixa, ela mantém constante o volume. Se a parede agora pudesse mover, eu posso escolher qual é o volume do meu sistema. E outro tipo de parede bastante importante aqui é aquela que permite troca de energia do sistema com a vizinhança. Então ele permite aqui troca de calor, o calor pode entrar ou sair. Se não acontece troca de calor, a parede é dita adiabática. Se ela permite, ela é diatérmica. Ela pode ser completamente adiabática ou parcialmente, né? Então, restritiva. Então, quando ela é parcialmente restritiva, ela vai facilitar ou dificultar a passagem de calor, mas ela deixa passar. Quando a minha parede não deixa nem sair moléculas, nem trocar calor, a gente diz que o sistema é isolado, tá? Então, tudo que acontece com o sistema acontece aqui dentro. Tá? Então, o sistema isolado é aquele onde ele não interage com a vizinhança, absolutamente isolado. O sistema fechado é aquele que pode trocar calor, tá? Mas não moléculas. Tá? Então, o nosso universo do problema, o que a gente chama de universo termodinâmico, é um sistema isolado, tá? E nada que está fora do universo termodinâmico interessa. Então, quando a gente diz o universo do problema, significa tudo que interessa está ali. Não tem nada do lado de fora que possa receber moléculas, receber calor, fazer trabalho, nada. Tá? Então, se a gente pega o sistema e a vizinhança, e obviamente tem algo que define onde termina o sistema e onde começa a vizinhança, que são as paredes, isso aqui é o nosso universo. Tá? Os problemas que a termodinâmica tenta resolver, o que a gente chama de problema fundamental da termodinâmica é, dado um sistema que é mantido num estado de equilíbrio pelas paredes que confinam ele, se a gente perturbar esse sistema, ou seja, se a gente fizer alguma modificação nas paredes, eu troco a parede que era fixa por uma móvel, ou uma móvel por uma que é fixa, ou uma parede que era diabática por uma diatérmica, ou vice-versa, ou permeável por impermeável. Se eu fizer alguma modificação em alguma parede, eu permito agora que o sistema saia daquele estado de equilíbrio. Então, o problema fundamental da termodinâmica, o problema que a termodinâmica tenta resolver é, dado um estado inicial de equilíbrio e as modificações que eu vou fazer em cima dele, aonde que isso termina? Qual é o estado de equilíbrio onde o sistema vai terminar? Tá? Então, a termodinâmica é aquela ciência, né, que ela vai me dizer quais são os processos possíveis e quais são os processos impossíveis. O que é fundamental quando a gente está tentando desenvolver tecnologia, saber que existem leis universais no universo que não podem ser violadas, né? Como as leis da termodinâmica. Né? Então, leis que me dizem, olha, nem adianta tentar fazer isso aí, que não vai dar certo. A gente vai discutir um pouco mais disso na segunda área lá, quando eu discutir a segunda lei da termodinâmica. Bom, então o que a gente vai fazer de agora em diante é estudar esses processos termodinâmicos e associados a eles a gente vai ter algumas quantidades. A primeira delas é o que a gente chama de trabalho. Então, trabalho, vocês já estudaram no colégio, já estudaram nas outras físicas. Trabalho é simplesmente uma energia que a gente coloca ou tira do sistema. Então eu tenho um agente externo que realiza uma força sobre um sistema e essa força dá ou tira energia. Né? A essa quantidade de energia transferida a gente chama de trabalho. Então, usualmente aqui na termodinâmica, esse trabalho, essa força vai ser feita
aqui no pistão, eu posso puxar ele para cima, empurrar ele para baixo, e essa força, como ela vai estar distribuída em toda a área aqui do meu pistão, eu vou ter uma pressão associada, né? Enquanto o sistema está em equilíbrio, a pressão aqui feita do lado de fora é igual à pressão do lado de dentro. Se tiver um desbalanço entre essas pressões, o pistão sobe ou desce. Então, se o meu sistema aqui tiver uma pequena modificação na altura, se eu tiver um pequeno deslocamento, vocês lembram que o trabalho feito pela força, né, é o valor dessa força vezes o deslocamento aqui, que no caso é a variação de altura, né? O pistão estava aqui antes, aqui está escrito ΔS, mas é o nosso ΔH. O pistão estava aqui, né? Aqui é o gás que está fazendo pressão. Como é que o gás pode fazer pressão? Eu posso ter aqui em cima desse gás um monte de areia, né? Eu posso ter uma pilha de areia. O peso dessa areia aponta para baixo, e se o pistão está parado, significa que o peso, a pressão que o peso dele distribuído em toda a área faz para baixo vai ser igual à pressão que o gás tem que empurra para cima. Essas duas pressões são iguais, o sistema está equilibrado. O que acontece agora se eu removo 1 grão de areia? O peso diminuiu bem pouquinho. Então significa que a pressão lá dentro agora é maior do que o peso. Então esse meu pistão ele vai subir bem pouquinho. Então isso é um processo quase estático. Eu fiz uma modificação bem pequenininha, né? Esse meu ΔH aqui é quase um DH, quase um infinitesimal. Quanto menor for o meu grão de areia, mais perto do processo quase estático. Mas um grão de areia é bom o suficiente para o que nos interessa. Tá, então eu tiro 1 grão de areia, o pistão sobe um pouco, eu tiro o outro, ele sobe mais um pouco, e eu vou tirando um por um e o meu pistão vai subindo. Então qual é a energia que o gás vai perder aqui? Porque ele vai gastar energia, porque ele precisa levantar esse pistão com a areia, né? Eu posso nem botar a massa no pistão, posso dizer que a massa está toda na areia, mas ele tem que gastar energia, porque eu vou mudar aqui, sei lá, a energia potencial da minha areia, tá? Então, a energia que o gás vai fazer aqui vai ser a força feita pelo gás, né, para cima aqui, vezes o deslocamento, mas a força aplicada numa certa área está associada à pressão. A pressão é a força dividida por toda a área onde ela é aplicada. Então posso escrever a força passando esse A para cá como P vezes A. Mas se eu pego a área aqui do cilindro e multiplico pela diferença de altura, eu tenho o volume dessa fatia do meu sistema, tá? Então eu tenho aqui um ΔV. Então A vezes a altura final, que é essa aqui em cima, é o volume desse cilindrão, mas A vezes a altura inicial é o volume do meu cilindro inicial. A diferença dessas duas coisas me dá o ΔV, que é a área do cilindro nessa região aqui entre a linha tracejada e o pistão. Então, A vezes o ΔH vai me dar o ΔV. Então, eu posso escrever o trabalho como PΔV. Bom, essa expressão que vocês estudaram lá no colégio, trabalho é PΔV, ela funciona direitinho se a minha pressão é constante, né? Agora, se eu tiver um processo grande aqui, o pistão vier até aqui, a pressão agora ela vai diminuindo. Ou ela, dependendo do processo, ela pode diminuir. Se essa parede é adiabática, ela diminui. Então, se eu quiser o trabalho total, eu não posso fazer esse volume aqui, a diferença, e multiplicar por P. Porque o P, quando eu estava aqui, não é mais o P quando eu estava aqui. Então, essa fórmula aqui não vale. Tá? Só vale quando a pressão é constante. O que a gente faz quando a pressão não é constante? Quando o pistão está aqui, tem uma certa pressão, mas quando ele está aqui, tem outra pressão. À medida que ele vai subindo, a pressão vai mudando. O que a gente faz é
como esse processo é feito um passo de cada vez que eu tiro o grão de areia, eu quebro aqui essa minha caminhada desde o pistão lá no fundo até o pistão lá em cima, eu quebro em vários pequenos passos. Em cada um desses passos, eu posso calcular a pequena contribuição ou a pequena perda de energia que o sistema vai ter. Em cada um dos passos ele vai ter uma perda diferente, porque a pressão vai mudando, né? A pressão está caindo aqui. O ΔV, o tamanho do passo, até pode ser sempre o mesmo, mas o P vai diminuindo. Então aqui no começo a pressão é maior, aqui a pressão é menor, então o ΔW aqui é maior, aqui é menor. Se eu multiplico a altura aqui pela base dessa figura aqui, e eu suponho que ela é tão fina que essa inclinação aqui é pequena, eu posso pensar que isso aqui é um retângulo, base vezes altura, eu tenho a área. Então, se eu somo aqui as áreas de todos os retângulos, isso vocês viram lá no cálculo 1, na física 1, vocês têm o trabalho total, né? Então, eu somo o trabalho do primeiro passo, o trabalho do segundo passo. Então, em cada passo aqui eu tenho uma pressão, um ΔV, vou somando isso aqui. Mas se os passos forem muito pequenininhos, eu posso dizer que esse ΔV é infinitesimal e essa soma vira uma integral. Tá? Então, para aqueles processos onde a pressão não é constante, que eu não posso usar PΔV, eu tenho que fazer esse processo de pequenos passos e somar em cada passo, porque em cada passo vale PΔV, porque o passo é tão pequeno que a pressão não consegue mudar, então vale ali. Então, PΔV, que só vale dentro de cada passo, eu vou somando, e no final o que eu vou ter é a área, né, dessa curva aqui, que é o equivalente à integral. Então, no limite que o meu grãozinho é bem pequenininho, ou suficientemente pequeno, esse ΔV eu represento por dV, a pressão é a pressão naquele ponto lá, e a soma eu substituo o somatório por um S esticado, né? Uma soma estilizada. Mas a ideia é a mesma coisa. Só que para integral, a gente tem vários métodos para calcular, vocês viram lá na física 1. Então, se eu tiver um processo qualquer, onde eu tenho a função P de V, né? Eu substituo essa função aqui dentro e faço a integral. Aqui a gente vai ter que fazer algumas integrais, mas são todas integrais simples, né? A integral de algum monômio, no máximo algum polinômio, nenhuma integral complicada. É tipo, todas as integrais que vão nos interessar aqui vão ser do tipo x na n, que vocês sabem fazer. Né? A ideia aqui não é testar se vocês aprenderam o cálculo 1, mas é aplicar esse conhecimento, tá? Então essa aqui é uma das maneiras que o sistema tem de transferir energia num processo termodinâmico. Então, via a aplicação de uma força, essa força pode vir da vizinhança, né? Se a vizinhança resolve apertar aqui, eu posso botar mais areia, ou pode vir de dentro, associada aqui com a pressão do meu gás. Se o gás faz trabalho, ele vai perder energia, porque ele tem que gastar a sua energia. Se eu tenho um agente externo gastando a sua energia para mudar o estado do gás, essa energia vai ser transferida para o gás e ele vai aumentar a sua energia. Tá? Então essa aqui é uma das formas importantes de transferir energia do nosso sistema quando a gente for discutir a lei de conservação de energia. Trabalho vai ser uma das formas que vão ser importantes. E a segunda forma, que é, então, como eu disse lá no início, a atividade que vocês vão ainda estudar, né, que é a da próxima aula. Eu só vou antecipar aqui alguns conceitos principais, vocês ainda têm que ler o material e assistir os vídeos. Então, aqui a gente tem uma outra maneira de estudar como o sistema responde a uma perturbação, tá? Então eu posso pegar um sistema e dar energia térmica para esse sistema, posso dar
calor para ele. Posso botar uma panela no fogo, por exemplo, então eu estou dando calor. E essa perturbação que é feita no sistema vai se manifestar, vai se refletir, ou pode se manifestar numa mudança de temperatura do meu sistema. Objetos diferentes vão responder de forma diferente. Se eu colocar uma panela com um dedo de água, ou se eu colocar a panela com um palmo de água, claro que se eu der 10 joules ali para um dedo de água, eu vou aumentar a temperatura bem mais do que se eu der os mesmos 10 joules para um palmo de água na minha panela, né? Essa energia vai se distribuir por uma massa bem maior, o efeito na temperatura vai ser menor. Então, claro que a variação na temperatura vai ser proporcional à quantidade de energia que está sendo transferida, que eu estou considerando que essas quantidades são pequenas. Depois eu explico por que está escrito delta e não Dzinho aqui, assim como estava escrito aqui delta e não Dzinho como aqui, né? Por enquanto, nos dois casos são quantidades bem pequenas, são quantidades infinitesimais. Se eu fizer uma adição de energia infinitesimal aqui, o meu sistema pode ter uma variação na temperatura, mas essa variação também tem que ser infinitesimal. Só que de quanto vai ser essa variação de temperatura vai depender das propriedades físicas do meu sistema, do material que ele é feito e do tamanho dele, né? No nosso exemplo da panela, eu tinha o mesmo material, a água nos dois casos, mas no caso era um dedo, no outro um palmo de água, tá? Então, se eu quiser estabelecer a proporção, ou seja, colocar um sinal de igual aqui entre a variação no calor, né, quantidade de energia tirada ou colocada, e a variação na temperatura, eu preciso colocar uma constante de proporcionalidade, que também, claro, vai depender do tamanho do sistema, da quantidade de massa que eu tenho ali, e da especificidade do material, né? Qual é o material que eu estou colocando? Se for água, eu vou ter um aumento de temperatura. Se for, sei lá, um metal, vai ter outro aumento de temperatura. Então, essa quantidade que me dá a proporção é o que a gente chama de capacidade térmica do objeto. É ela que vai me dizer, né, quanta energia eu consigo colocar aqui no meu sistema para ter uma determinada variação de temperatura, ou quanta energia eu preciso colocar para ter aquela determinada variação de temperatura. Essas propriedades, em geral, elas dependem da temperatura que o sistema está, né? Então, se eu der 1 joule de calor para a água quando ela está no 0 Celsius, e der o mesmo 1 joule para a água quando ela está a 100 Celsius ou a 50, ou qualquer temperatura, a mudança de temperatura não vai ser a mesma. Vai ser parecida, mas não vai ser a mesma. Por quê? Porque a capacidade térmica da água depende, em princípio, em geral, da temperatura, tá? Então, quando eu estou dando uma quantidade bem pequenininha de calor, a mudança de temperatura é muito pequena, então eu posso assumir que nessa pequena variação de temperatura, o meu C é sempre o mesmo. Mas se eu quiser agora fazer, né, estudar um intervalo grande de temperaturas, não mais pequenininho, eu não posso esquecer essa dependência aqui. Na maior parte dos problemas, a gente vai dizer que o C não depende da temperatura, tá? Ele é uma constante, sendo uma constante, ele vai poder sair dessa integral, e aí a gente vai ter a equação, nesse caso simples, que é C integral de dt entre TF e TI, é TF menos TI, ou seja, ΔT. Então, essa equação aqui, que relaciona calor com ΔT, ela só vale quando a capacidade térmica, esse C maiúsculo aqui, é independente da temperatura. Quando depender, eu tenho que usar a integral. Aí eu tenho que ver qual é a função, como é que depende, né?
sei lá, vocês vão ter um problema na lista que vai dizer, olha, esse C aqui é uma constante vezes T. Né? Então isso aqui está me dando explicitamente a dependência na temperatura. Tá? Então eu tenho que botar isso dentro da integral, fazer a integral, e aí eu vou ter a relação entre calor e temperatura. Tá? Então, embora na maior parte dos casos a gente vai considerar constante, não precisa ser. Então tomem cuidado com o enunciado antes de sair usando essa equação. Tá? Vai valer na maior parte dos casos. Bom, a capacidade térmica ela é importante, mas se eu quiser fazer uma tabela, né, de valores, a capacidade térmica não é uma boa quantidade, porque se eu quiser fazer uma tabela da água, eu vou ter que dizer capacidade da água a 10 graus, se eu tiver 1 grama, se eu tiver 2 gramas, 3 gramas, ou seja, não tem como, né? Eu posso ter qualquer quantidade de massa, posso ter então qualquer quantidade da minha capacidade térmica, mesmo que sempre seja água, né? Porque a capacidade térmica também depende do tamanho do meu sistema. Então, se eu quiser fazer uma tabela, eu preciso definir uma outra quantidade que seja independente da minha massa. Então, isso é o que a gente chama de calor específico. Então, eu posso pegar a capacidade térmica C maiúsculo, né, e dividir pela massa do sistema. Isso é uma forma C minúsculo que a gente chama então de calor específico. Tá? Então agora isso aqui vai me dar a capacidade térmica aqui, mas para cada grama do meu material. Então não faz diferença se eu tenho 10, para cada grama eu vou ter esse valor aqui. Nem sempre é interessante colocar aqui por grama, então a gente trabalha bastante com calor específico molar. Então, como aqui a gente precisa botar alguma coisa que meça quanto é grande o meu sistema, quanta massa eu tenho nele. Se eu, ao invés de colocar a massa, se eu colocar o número de mols, de novo é uma propriedade que está me dizendo quanta massa tem, é boa igual. Tá? Então, quando eu tiver calor específico sem nada, pode ser esse aqui. Mas se eu quiser especificar calor específico molar, tá? Então vocês têm que lembrar que é a capacidade térmica, o C maiúsculo, dividido pelo número de mols. Isso também ainda não é suficiente para especificar completamente, porque esse C aqui pode depender da temperatura, mas pode depender também de outras variáveis termodinâmicas. Né? Pode depender, eu posso ter um C que depende de T e depende de P, né? Ou de P e V, ou seja, se eu fizer um processo assim ou um processo assim, eu vou ter pontos diferentes aqui e o calor específico vai depender do ponto onde o meu sistema estiver, ou seja, ele vai depender do processo. Tá? Então, eu vou ter uma relação entre duas variáveis aqui, que vai estabelecer uma função. Então, as coisas podem ser ainda mais complicadas, elas vão depender do processo. Isso aqui vai ser importante, por exemplo, quando vocês estiverem estudando um gás. Um gás, se vocês aquecerem ele cuidando para que o volume não mude, o calor específico desse processo é o calor específico quando o volume é constante. Mas eu posso deixar o volume mudar, mas a pressão ficar constante. Aí o meu calor específico é diferente. Tá? Então, no primeiro eu tenho volume constante, mas a pressão pode mudar lá dentro. E no segundo, a pressão é constante, mas é o volume que pode mudar. Nesses processos aqui, que são onde a diferença é mais importante em gases, é menos importante em líquidos e pouco importante em sólidos, né? Então, isso aqui vai me dar calores específicos diferentes. Então, eu também preciso tomar cuidado com o tipo de processo. Tudo vai ficar mais claro quando a gente começar a estudar esses processos diferentes. Aqui, por enquanto, a gente só está introduzindo calor e trabalho e discutindo um pouco do que dependem essas quantidades. Tá? Então, vários comentários aqui. O primeiro deles é por que
eu uso essa notação e não essa quando eu me refiro a calor e trabalho. Se eu pego um ponto aqui desse meu diagrama PV, tá? Um ponto inicial e um ponto final, 1 e 2 aqui nessa figura, no estado de equilíbrio inicial eu tenho P1 e V1, tá? Esse aqui é o ponto que define aqui o meu estado inicial. E no estado final eu tenho a mesma coisa, só que a pressão é P2 e o volume é V2. Estado de equilíbrio, tanto 1 quanto 2, pressão nos dois bem definida, volume bem definido. Se eu pergunto para vocês, olha, eu vim aqui do ponto 1 até o ponto 2, mas não foi aqui por esse caminho, foi por um outro caminho que eu já nem lembro mais qual é. Qual é a variação de volume? Vocês vão me perguntar, mas eu não sei o caminho, eu não sei dizer. Vou dizer, não, porque não importa. Eu sei qual é o volume inicial, eu sei qual é o volume final, eu sei ΔV. Tá? Se o processo é pequenininho, eu vou dizer, eu sei dV. Tá? Porque essas quantidades aqui, para o volume, só vão depender do ponto inicial e do ponto final. Mesma coisa para a pressão. A pressão no estado 1 ela é bem definida, no estado 2 também ela é bem definida. Vocês não precisam saber o processo para escrever ΔP, só precisa saber P2 e P1. Então, algumas quantidades, a variação delas é independente do caminho. Tá? Se eu sei o estado inicial e o estado final, eu posso escrever ΔV ou dV. Para essas quantidades que não dependem do caminho, a gente usa, quando a modificação é pequena, a gente usa a diferencial usual. Mas agora, se eu quiser estudar o trabalho feito no processo, né? Então o trabalho a gente está vendo aqui, eu pego o processo, a linha P, em função do volume, a função P de V, que é essa aqui, e essa integral me dá a área. Tá? Mas eu posso agora sair do mesmo estado inicial, 1, terminar no mesmo estado final, 2, mas fazendo esse outro caminho. O ΔV é o mesmo, o ΔP é o mesmo, mas a área embaixo agora do meu processo é maior. Tá? Então eu tenho mais trabalho envolvido. Eu posso fazer um caminho que vem aqui por baixo e eu vou ter menos trabalho. Eu posso fazer um caminho subindo aqui um pouco e aí descendo eu vou ter mais trabalho ainda. Então, se eu posso fixar 1 e 2 e escolher o processo como eu quiser ou como eu puder, e cada um deles vai me dar um trabalho diferente. Então, o trabalho aqui nesse processo não é determinado pelo ponto inicial e pelo ponto final. Ele depende do caminho que eu escolho. Então, se vocês tiverem uma integral assim, né? Então já vou botar esse delta aqui, mas é uma infinitesimal, entre 1 e 2, a gente não pode dizer que isso aqui é W2 menos W1, porque não existe essa coisa W2 nem W1. Como existe se eu tiver uma integral assim, se eu tiver integral de dV entre 1 e 2, né, isso aqui vai ser volume no estado 2, que é bem definido, volume no estado 1, que é bem definido. Mas trabalho não é uma quantidade que a gente associa ao estado. Se eu tiver um sistema lá paradinho, bonitinho, em equilíbrio no ponto 1, eu vou dizer, qual é a pressão? Vocês vão lá, medem a pressão. Qual é o volume? Medem o volume. Qual é a temperatura? Todas essas quantidades estão bem definidas no estado. Mas se eu perguntar, qual é o trabalho nesse estado? Qual é o calor nesse estado? Isso não está definido. Tá? Não existe calor nem trabalho associados a um estado. Calor e trabalho são quantidades associadas ao processo. É quando eu tenho um processo que vai do estado inicial até o estado final, que eu posso fazer essa integral. Eu não tenho uma área se eu não tiver uma curva.
tá? E a curva indica um processo. Então, essa integral aqui faz sentido. Isso aqui é a área, o trabalho no processo, só que eu preciso saber qual é o processo para calcular. O que não faz sentido é dizer que essa integral é isso aqui. Tá? Porque isso aqui significaria que trabalho pode ser associado ao ponto 2, ao ponto 1, e só depender do ponto 2 e do ponto 1, como essas outras quantidades. Mas não é verdade, depende do caminho. Então, não, se depende do caminho, eu não posso dizer que depende só do ponto 2 e do ponto 1. Todas essas diferenciais que dependem do caminho, tá? A gente chama de diferenciais indefinidas aqui e usa uma notação diferente para nunca esquecer disso, tá? Que quando eu tiver uma integral de dx, se o x é um volume, eu posso dizer que a integral de dx é x e aplicar os limites aqui. Mas se o x é uma quantidade como trabalho ou calor, não, tá? Então, embora eu possa ir do estado 1 até o estado 2 e ter um trabalho total associado a esse processo, ou ter um calor total trocado nesse processo, tá? Ou seja, essa integral como um todo faz sentido, isso aqui é todo o trabalho feito no processo, ou se fosse calor, todo o calor. Então, o que eu estou dizendo é que o que eu não posso associar é uma integral de ΔW como W e aplicar os limites. Tá? Essa integral não pode ser feita como a gente costuma fazer integrais, porque isso aqui não é uma diferencial usual. Para não esquecer disso, a gente usa uma notação. Então, toda vez que aparecer trabalho e calor infinitesimal, aparece como um delta. Tá? Então, aqui mesma coisa. Né? Eu tenho delta que vai depender do processo aqui. Quando eu especifico o processo, eu posso dizer que tem um calor total. O que eu não posso dizer é que isso aqui vai ser um QF menos QI, porque não existe calor de um estado. Então, não existe uma coisa chamada QF, não existe uma coisa chamada QI. Então, esse é o primeiro comentário para explicar porque essa notação diferente aqui. O segundo comentário é que essa expressão aqui nem sempre pode ser usada. Ela só pode ser usada quando o meu sistema muda de temperatura quando ele recebe calor. Quando isso não acontecer, essa equação aqui não vale. Quando é que isso pode não acontecer? Quando eu tenho uma transição de fase. Quando eu boto a minha água no fogo, boto ela a ferver, eu estou dando calor, a água chegou nos 100 Celsius lá, ela está evaporando, mas ela não muda de temperatura até toda a água evaporar. Tá? Então, quando eu estiver nesse estado de coexistência, água vivendo junto com vapor, água líquida coexistindo, vivendo junto com água sólida, com gelo, nesse ponto de transição, a temperatura não muda enquanto todo o processo não acabar. Então, se vocês botarem um copo d'água no freezer a menos 10 Celsius, a água vai, né, o copo estava 20, foi diminuindo a temperatura, chegou lá no zero, o freezer continua menos 10, continua tirando o calor do meu copo, só que esse calor que está saindo não está associado à diminuição de temperatura, vai ser associado à mudança de fase. Eu vou precisar tirar calor, tirar energia do meu sistema para que a água passe de líquido para sólido. E esse processo só vai terminar quando toda a água congelar. Então, se eu medir quanta água eu tive que tirar do meu sistema de massa M para ele congelar, ou quanto calor eu tive que dar para a minha água na chaleira para toda ela evaporar, isso é o que a gente chama de calor latente. Então, é a quantidade de calor associada a uma quantidade de massa para que essa massa mude de fase. Então, eu vou ter um calor latente aqui que vai depender do tipo de transição de fase. Se eu estou passando de gelo para líquido ou de líquido para gás, são calores latentes diferentes. Então, eu vou ter o calor latente de fusão, que é o mesmo se eu estou derretendo o gelo, né, ou congelando a água. Vou ter um calor latente de vaporização, que é o mesmo se eu estou evaporando
o líquido para gás ou se eu estou condensando o meu gás para líquido. Então não importa o sentido que eu estou passando pela transição, o calor latente é o mesmo. Tá? Aqui a gente coloca o módulo porque L vezes M são duas quantidades positivas. Esse aqui é o calor envolvido. Mas se ele vai ser positivo ou negativo nas nossas equações, vai depender se eu estou derretendo o gelo, né, ou se eu estou congelando a água. Vai depender se o sistema está ganhando ou perdendo. Então, quando a gente for usar a equação L vezes M, eu tenho que cuidar qual é o sinal. Nessa equação aqui eu não preciso cuidar o sinal, porque o ΔT vai me dar o sinal. Se a temperatura está aumentando, o ΔT é positivo, o calor é positivo. Se está ΔT diminuindo, o Q é negativo. Então, nessa equação, o ΔT dá o sinal. Nessa aqui, a gente dá o sinal. E o último comentário, que é o exemplo que a gente vai fazer, que também está discutido num dos vídeos e no material, que é esse processo de calorimetria, que obviamente é usado num calorímetro, e um calorímetro é usado para medir calor específico ou capacidade térmica de uma determinada substância. Então o calorímetro é um sistema isolado, né? Imaginem uma caixa de isopor perfeita onde nada entra ou sai de energia pelas paredes. Tudo que coloca lá dentro tem uma certa energia e essa energia é com que o sistema vai trabalhar. Então, se eu jogar dentro da minha caixa de isopor água, gelo, cerveja, um peixe congelado, eles vão trocar a energia entre si, mas a energia não se cria nem se destrói, porque o meu sistema é isolado. Então, alguns vão ganhar, alguns vão perder, mas a soma total das trocas de calor é zero. Toda a energia permaneceu. Então, essa é a equação principal da calorimetria. A soma dos calores é zero. Alguns vão ser positivos e alguns vão ser negativos. Aqui, muito cuidado. Se vocês colocam um cubo de gelo na água e querem estudar qual é a temperatura final, aí vocês vão dizer, o calor que a água ganha é igual ao calor que o gelo perde. Tá? Essa equação aqui está errada. Tá? Em módulo ela está correta, mas a equação certa é o calor que a água ganha ou perde mais o calor que o gelo ganha ou perde, isso é igual a zero. Porque se um ganha, o outro perde. Se um é positivo, o outro tem que ser negativo. Isso vocês têm nessa equação. Se o Q1, né, o Q2 passa para lá, fica menos Q2. Se um é positivo, o outro é negativo. E aqui não. Aqui vocês estão dizendo, bom, se um é positivo, o outro tem que ser positivo, senão eles não são iguais. Tá? Então essa equação aqui está errada. Então tem muita gente que tenta resolver esses problemas igualando o calor. Isso pode ser verdade em módulo, mas daí quando a gente tira o módulo tem que colocar o sinal correto. Então o jeito certo é usar isso aqui. A soma de todos os calores envolvidos é zero. Tá? E não podemos esquecer de colocar calor latente se tiver calor latente. Então o exemplo que a gente tem, que tem lá no material, é o seguinte. Eu quero transformar uma certa quantidade de massa de gelo, né, a menos 10 em líquido a 15 Celsius. O que a gente tem aqui? Então, aqui é a nossa temperatura, aqui é o zero, o sistema começa aqui no... aqui está errado, né? Aqui é menos 10. Tá? Então, o sistema começa aqui em menos 10. Isso aqui é a temperatura, né, em graus Celsius. Tá? É muito ruim usar o mouse aqui. E ele termina aqui nos 15 Celsius. Então, estado inicial, estado final. Eu tenho várias etapas aqui para o meu sistema sair até ele chegar aqui. Enquanto ele estiver entre 10 e 0, ele é gelo. Enquanto ele estiver de 0 a 15, ele é líquido. E aqui no ponto zero é onde ele descongela. Nessas três etapas eu tenho calor envolvido. Então eu preciso calcular esses três calores aqui e depois somar. Então a primeira coisa é, eu vou levar ele de menos 10 até 0. Então vou aquecer ele 10 graus Celsius aqui. A gente está supondo aqui que o calor específico do gelo e da água líquida são constantes. Então eu posso usar
essa expressão aqui como C vezes ΔT. Então, dependendo da constante que eu uso, eu posso usar, deixa eu voltar aqui, posso usar o calor específico, que é dividido aqui pela massa, né? Ou o calor específico molar. Vai depender da constante que vocês pegarem. Se na tabela tiver, né, essa constante for dada por grama, é porque o calor específico foi dividido pela massa. Se for dado por mol, é porque foi dividido pelo número de mols. Então vocês olham lá, se é por mol, é o calor específico molar, se é por grama, tá? É por grama. Então aqui a gente tem um calor específico por grama, né? Ou por quilograma. Então o calor específico do gelo, 2.220 joules por quilograma por Kelvin. É quanta energia tem que ser dada por gelo para que cada quilo dele aumente 1 grau. Então, esse Kelvin é o que eu tinha falado antes. Se aqui fosse Celsius, não fazia a menor diferença, porque é um ΔT, né? Eu posso pegar esse K aqui e botar 1.000 gramas, né? Então isso aqui seria 2,22 joules por grama por Kelvin, tanto faz. O importante é, se eu vou usar por quilograma aqui, quando eu colocar o valor numérico dessa massa, tem que ser quilograma também, porque daí o quilograma cancela aqui, o Kelvin cancela aqui, né? E a única unidade que me sobra é os joules, né? Então deu 16.000 joules aqui. Então o C do gelo é uma constante, eu tenho por quilograma, então o calor específico, né, não é o calor específico molar, então, né, multiplicado pela massa aqui. Passo a massa para quilos, pego o valor da tabela. O ΔT aqui são 10 graus, tanto faz se são 10 Celsius ou 10 Kelvin, o tamanho do grau mesmo. Então, como eu tenho 10 Kelvin aqui, é como se eu tivesse 10 Kelvin aqui. Então, isso aqui me dá o calor que eu preciso dar para o sistema para fazer ele chegar no zero. Antes que ele comece a aumentar a temperatura para poder chegar no 15, ele tem que derreter. Para derreter, ele tem que absorver uma certa quantidade de calor, que é o nosso calor latente. Então, eu vejo quanta massa eu tenho que derreter. Se eu não precisasse derreter toda a massa, eu botava só o que eu preciso derreter. Se eu quisesse derreter metade do gelo, eu botava, sei lá, 360 aqui. Aí eu vejo qual é o calor latente de fusão, né? Aí lá na minha tabela diz que é 333 kilojoules por quilograma, né? Porque calor latente é calor, energia, é medido em joules, dividido por massa, medido em gramas ou quilogramas. Então, a unidade do calor latente é energia por massa. Isso aqui é a mesma coisa que dizer 333 joules por grama, né? Esse K aqui pode cancelar. Como eu estou botando por quilograma, de novo eu boto a massa por quilograma. E aí faço a multiplicação. O calor latente aqui é 240 kJ. A primeira coisa que vocês notam é que esse número aqui é muito maior. É um fator de 10 aqui, né? Da ordem de 10, fator de 15 aqui, mais ou menos. 15. Maior. Então, as energias envolvidas na mudança de fase, elas em geral são muito maiores do que as energias envolvidas na mudança de temperatura. Então, se vocês esquecem de levar em conta o calor que é preciso, necessário para mudar de fase, o erro que vocês vão fazer no problema é muito grande. Tá? Então, cuidem, não esquecer, né, se tem uma transição de fase no meio do caminho. Se o problema falasse, para levar água de 0 a 15, aí não tem nenhuma transição de fase, é tranquilo. Mas aqui, se começa em temperaturas negativas, termina em temperaturas positivas, tem transição de fase, eu preciso levar em conta o calor latente. Bom, então isso aqui agora, esse calor foi dado, derreteu todo o nosso gelo, agora eu tenho 720 gramas de água líquida que eu preciso aumentar a temperatura dela de 15 graus. Então, de novo, eu tenho calor, aqui eu tenho um ΔT que vai ser 15. O calor específico da água líquida não é o mesmo calor específico do gelo, então vou lá na tabela e vejo o calor específico lá está por quilograma, então boto aqui por quilograma. De novo, o quilograma e o Kelvin vão cancelar aqui. A minha unidade vai ser joule, para ficar parecida com as outras, eu transformo para kilojoules, tá? 45 kilojoules.
o calor total aqui envolvido, então é a soma desses três. Né? A resposta, então, 300 kJ. Se eu estivesse fazendo isso para determinar o calor específico da minha substância, eu não saberia um desses Cs aqui, mas eu teria controle sobre quanta energia eu dei para o sistema. Tá? Então, se aqui eu não sei o que, mas sei os Cs, um calorímetro normal, usual, o uso que a gente faz dele é eu sei os calores, porque eu estou fazendo uma experiência controlada, eu sei quanta energia eu estou jogando lá para dentro, e eu uso a mesma equação, a soma aqui dos Qs, né? Isso aqui vai ser conhecido, e isso vai me dar o C que eu não tenho. Tá? Então, para isso que serve um calorímetro. Então, esse problema aqui, ele tem todos os cenários que vocês vão encontrar nesses problemas, e agora vão ter as variações, né? Bom, pode ser que a quantidade de calor não foi suficiente para derreter todo o gelo ou para evaporar toda a água, então aqui vocês vão ter que só cuidar qual é a massa que vai entrar no problema, mas a estrutura, as equações que vão ser usadas são essas aqui. Tá? Então esse aqui é o material da próxima atividade, vocês vão ler sobre isso no PDF lá, vão ver uns vídeos que vão explicar um pouco melhor para vocês a física do calor específico, da capacidade térmica, por que quando a gente coloca a mão dentro do forno, né, um forno fechado lá, tudo lá dentro tem a mesma temperatura. Se vocês abrem o forno e colocam a mão naquele ar que está a, sei lá, 200 Celsius lá, a mão esquenta um pouquinho, mas ela não queima. Mas se vocês encostarem no metal do forno, ela queima instantaneamente. Né? Então, por que objetos que estão na mesma temperatura às vezes queimam, às vezes não queimam? Né? Por que eu posso assar um churrasco no braseiro e a gente sabe que a temperatura ali é bem alta, mas se esse braseiro for montado corretamente, seguindo todos os protocolos, né, por que a gente pode caminhar de pés descalços em cima desse braseiro? Né? Então, isso tudo vocês vão ter discutido no material lá em PDF e nos vídeos que eu passei para vocês. Então, isso é o nosso material para a aula síncrona de hoje. Tá? Alguma dúvida?